Bom, a gente está acompanhando de perto essa notícia de ontem que chamou bastante atenção. Ontem à noite a gente estava acompanhando os trabalhos ainda de negociação por conta de um secretário adjunto de segurança aqui da Prefeitura de Osasco, que estava sendo mantido refém. Depois se entendeu que houve esse assassinato, né, por um guarda civil municipal que fez vários disparos dentro do prédio da Prefeitura, que fica aqui na Grande São Paulo, matando o secretário adjunto de segurança do município, Adilson Custódio Moreira. O guarda se chama Henrique Marival de Souza. Ele tinha sido convocado por Moreira para uma reunião ali na Prefeitura. Quando o guarda chegou, o secretário adjunto informou sobre uma mudança na escala, né, uma mudança no local de trabalho, que ele deixaria a parte administrativa e iria para a rua. Souza não gostou da notícia, sacou a arma e disparou contra Moreira. Quem estava lá na sala se assustou, saiu correndo. O guarda permaneceu no local e aí deu início à negociação com as autoridades policiais, que durou cerca de 3 horas, envolveu 116 agentes das polícias civil e militar, além da própria Guarda Civil. Quando o guarda finalmente se rendeu e a polícia conseguiu entrar na sala, Adilson Custódio já estava morto e aí o guarda civil foi preso. A gente tem aqui a manifestação do comandante da GCM de Osasco, inspetor regional Erivan da Silva Gomes, que disse que o guarda manteve o secretário trancado como refém primeiro dentro da sala. A princípio, o que faz parte do nosso dia a dia, uma troca de escala, e o que levou ele a ter esse surto, a gente não tem condições de explicar, mas o fator motivador da conversa era a troca de escala, então somente troca de escala. Nós temos guardas municipais que trabalham aqui e o secretário estava tratando com alguns sobre a questão de troca de escala, readequação de plantão. E depois a comunicação chegou via rede rádio que a sala onde eles estavam conversando, o pessoal ouviu disparo de arma de fogo. O comandante disse que, em princípio, não havia investigações ou histórico de problemas em relação ao guarda que atirou, que está na corporação faz 15 anos. E, segundo apurou a reportagem do Estadão, havia um histórico já de desavenças entre eles e a tese também foi corroborada pelo major Valmor Saraiva Racorte. Por questão profissional, pessoal, eles estavam desavenças. A gente não vai entrar muito no mérito questão. Depois o comandante da guarda, depois o seccional, vai apurar inquérito com tranquilidade, com calma, até porque ninguém estava presente no momento para saber o que realmente aconteceu. Teve uma desavença, disparos, as polícias e equipes foram acionadas, um trabalho integrado. Lembrando, né, Eliane, que o secretário que foi morto, ele não estava armado. E esse policial aí que entrou em desacordo com ele, estava e efetuou esses disparos. Como é que a gente pode usar esse caso para falar um pouco também, jogar um holofote sobre toda a questão de segurança pública do Estado de São Paulo? Pois é, esse episódio, né, ele vem dentro de um crescente sobre o descontrole da segurança pública, não apenas em Osasco, mas em toda São Paulo, né? Tem alguma coisa errada. É preciso uma intervenção muito firme do governador Tarcísio Gomes de Freitas para saber, para entender o que está acontecendo, para intervir, para mudar o rumo das coisas. Carol, a gente lembra, né, durante anos ou décadas, né, que a polícia de São Paulo, de todo o estado de São Paulo, é a polícia considerada mais profissional, mais bem preparada, um exemplo para o resto das polícias do Brasil. E aí, de repente, você começa a ver na Polícia Civil, na Polícia Militar, agora na Guarda Municipal de Osasco, ou seja, há vamos dizer assim, um descontrole e também uma falta de vigilância sobre o estado emocional desse staff policial, esse staff armado em todo o estado, porque é inexplicável, né, que policiais armados matem pessoas desarmadas, né? Tem aquele episódio do policial que atira num rapaz que roubou 2, 3, sei lá, caixas de sabão em pó no supermercado,
pelas costas um garoto desarmado. Tem o outro policial que joga o motoqueiro de uma ponte como se fosse um saco de lixo, né? Tem o outro dando um soco na cara de uma cidadã que está reclamando seus direitos. Enfim, você vê que está tudo fora de ordem. E se essa violência, essa linha dura da polícia melhorasse os índices de segurança do cidadão comum, mas ao contrário, né, isso não está melhorando a situação nem pelo lado que deve ser protegido, que é a cidadania, nem pelo lado daquele que tem que proteger, que são as forças policiais. Então, é preciso parar, pensar, inclusive sobre os exemplos que estão vindo de cima, né? Esse guarda municipal matar o vice-secretário municipal de segurança, porque, enfim, trocaram ali o trabalho dele, não deixou de ser administrativo, deixou de ser de segurança, de autoridades para ir para a rua. Que é isso? Esse cidadão que agora está preso, ele estava em surto, né? E um dos crivos para você selecionar gente para andar armado na rua é exatamente o estado mental, que é quando você vai entrar na corporação, e também tem que ter uma avaliação psicológica, pelo menos 1, 2, 3 vezes por ano, para saber como é que está a situação psicológica daquele cidadão que está armado para cuidar da segurança das pessoas, a segurança da sociedade. Ou seja, tem muita coisa errada e isso é assim, de matar de medo. O Rio de Janeiro nem se fala, né? Rio de Janeiro, né, comunidades inteiras matando turistas estrangeiros, turistas brasileiros, né? Aquele pai de família argentino, aquela moça do interior de São Paulo, uma baiana que mora no interior de São Paulo, entram por acaso, por erro do GPS, alguma coisa assim, entram na comunidade errada e morrem com um tiro na cabeça. Então, São Paulo, como principal estado brasileiro, ele está acendendo uma luz não mais amarela, mas uma luz vermelha para o estado deteriorado da segurança pública em todo o nosso país, né? Tá tudo errado e os governadores, principalmente os governadores de oposição, de direita ligados a Jair Bolsonaro, resistem, né, a uma discussão séria e resiste a uma solução que inclua a participação do governo federal. Ou seja, o exemplo vem de cima, os erros também começam em cima e decantam até o agente que está na rua, né? Eliane, o presidente Lula está demonstrando querer seguir a mesma toada dos últimos anos, exaltando aquilo que ele comenta nos discursos, né, desde que sentou ali pela 3ª vez na cadeira presidencial, que é essa manutenção da democracia após os ataques de 8 de janeiro. E demonstra querer também essa cerimônia para marcar os 2 anos da depredação dos 3 poderes aí em Brasília. Te pergunto se, dependendo da condução dessa cerimônia, desses eventos, não corre o risco de uma demonstração institucional tão importante também perder o tom e aí pender para uma rixa política rasteira de polarização. Porque o mais importante quando você pensa no 8 de janeiro é exatamente a união federativa e a união institucional dos 3 poderes em torno de um princípio maior que está muito acima de partidos e ideologias, que é o da estabilidade democrática, do respeito às leis, do respeito à ordem, do respeito à cidadania, né? Então,
o discurso que se espera do presidente Lula amanhã, no segundo aniversário do 8 de janeiro, o terrível, aterrorizante, lamentável 8 de janeiro de 2023, é um discurso de, sim, um estadista que conclama executivo, legislativo, judiciário a uma ação conjunta, a uma união pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito e também os entes federados, os governadores e também os prefeitos de todo o país. Não interessa se são situação, oposição, direita, esquerda, centro, o que interessa é o seguinte: há uma direita democrática, um centro democrático, uma esquerda democrática e todos eles têm que se unir em torno da democracia. Foi assim no próprio 8 de janeiro, né, após a depredação do Congresso, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, aquela coisa horrenda com aqueles vândalos criminosos enrolados com a bandeira brasileira, o nosso símbolo maior, né? O que o presidente Lula fez? Chamou os governadores, todos vieram a Brasília, chamou os presidentes dos poderes, todos foram ao Palácio Planalto, houve aquele abraço ao Supremo Tribunal Federal, que foi o órgão mais atingido, aliás, pelo vandalismo. É isso que o Lula precisava fazer, né? Sem ficar cutucando, provocando. Agora, a gente tem notícia que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dessa vez não estará, porque está em Paris, vai mandar o vice-presidente do Senado, o Vital do Rego, e o presidente da Câmara também não confirmou a presença até agora. É possível que o presidente Lula telefone ainda hoje diretamente para Arthur Lira, convidando para a cerimônia de amanhã. Aliás, as cerimônias, porque serão várias, né? O presidente Lula vai receber de volta aquele relógio do século XVII, que foi para a Europa ser restaurado, vai também receber de volta a obra do Di Cavalcanti, que foi danificada, é uma coisa assim inacreditável, né? Que gente ignorante, além de criminosa, né? E também vai descer a rampa e vai fazer aquela simbologia do abraço da democracia, né? Mas é importante que tenha muita gente e que tenha aí uma demonstração de força da democracia. Não é força do governo, é a força da democracia brasileira. São coisas bem diferentes. A gente continua falando com a Eliane Cantanhede sobre essas mudanças ministeriais, trocas de comando dos ministérios que estão por vir. E hoje tem uma reunião, né, de pé do ouvido ali, que pode já ter alguma novidade, Eliane? Exatamente, porque o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, né, que tem muitos adversários muito críticos dentro do próprio governo e, aliás, cá para nós, dentro do próprio PT, né, ele que é considerado um pré-candidato petista ao governo do Rio Grande do Sul em 2026, mas enfim, Paulo Pimenta tem um encontro às 9h30 da manhã, ou seja, daqui a pouquinho, com o presidente Lula, e ele eu não sei se a expressão correta é cotado, mas ele é cotado para ser a primeira cabeça a rolar na reforma ministerial articulada pelo presidente Lula, né? Sai o Paulo Pimenta e entra o Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro do presidente Lula. Brasília já precificou essa troca. A gente usa muito essa expressão agora, né? Precificou quando está tudo muito certo para algo acontecer, né? Então, os dois, inclusive, já teriam se encontrado, o Sidônio e o Paulo Pimenta, para uma transmissão de cargo informal, digamos assim.
Então, hoje pode ter esse anúncio. Aliás, está prevista já está sendo organizada a primeira reunião ministerial do ano de 2025, já na segunda quinzena de janeiro. Então, vamos ver se essa segunda quinzena e essa reunião ministerial já vai trazer caras novas, nomes novos, ou só o da comunicação social. Bom, falamos também sobre a questão da economia, né? Fim das férias do ministro Fernando Haddad. Ontem já chegou dando algumas entrevistas, foi questionado sobre a alta do dólar, sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Enfim, foi questionado ali. Mas sobre dólar, Eliane, a gente tirou aqui um trechinho da justificativa que ele deu para uma conjuntura mundial para essa valorização da moeda norte-americana. A questão do dólar tem um processo de acomodação natural. Nós tivemos um estresse no final do ano passado, no mundo todo, tivemos aqui um estresse também, no Brasil. Hoje mesmo o presidente eleito dos Estados Unidos deu declarações de que, moderando determinadas propostas que foram feitas ao longo da campanha, é natural que as coisas se acomodem, mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil, nem de aumentar imposto com esse objetivo. Bom, mas está sendo questionado, né? Ainda que o discurso fique esse aí. Claro, né? Porque você tem em 2025 esse foco aí, né? Essa disparada do dólar que, vamos dizer, bagunça muito o coreto da economia. Você tem o descontrole fiscal que preocupa, né? Cria ali uma sensação perversa no mercado, assusta os investidores, e você tem também a inflação fora da meta, acima da meta. Então, esses três são os focos do Fernando Haddad, que teve que cancelar as férias, né? Teve que antecipar a volta para Brasília. Ele ontem já se encontrou com o presidente Lula, também já se encontrou com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que não é exatamente um amigão dele, né? Os dois foram discutir as medidas, os decretos necessários para, vamos dizer, dar consistência ao corte de gastos, e é possível que venha mais uma nova rodada de corte de gastos aí. Né? Hoje, às 4h30 da tarde, tem uma reunião do presidente Lula primeiro, né, que vai presidir a reunião, com o Fernando Haddad da Fazenda, com o Rui Costa da Casa Civil, que cuida da execução das propostas do governo, que é um coordenador dos vários ministérios, com a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, além da secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Ou seja, o governo abre o ano com prioridade na questão fiscal, com as medidas práticas, objetivas que têm que ser buscadas, perseguidas, defendidas, né, não apenas no Congresso Nacional, mas também na sociedade e na área produtiva, na área financeira, porque a economia também se faz com credibilidade e com percepção. Né? Igual a inflação. A percepção da inflação gera inflação. Né? Então, o governo está fazendo esse pacote que junta as questões práticas também com a questão da comunicação. É claro que o governo sempre superestima o poder da comunicação, né? Não está tão errado assim não, a comunicação é que está ruim. Não, a comunicação pode estar ruim, mas que tem muita coisa aí errada, que precisa de um freio de arrumação, é inegável.